Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia abençoado e maravilhoso que o Senhor nos dá, mais uma rica e maravilhosa oportunidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Desde já, meus amados, não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com seus contatos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, amém, meus amados. Vamos à palavra do Senhor. Continuação da leitura em Gênesis 21, versículo 1 ao 21, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: o nascimento de Isaque, oh glória. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão o filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Oh glórias, aleluias. E Abraão pôs no filho que lhe nasceram, que Sara lhe deram, o nome de Isaque. Aleluias. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir rirá comigo. Aleluias. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Glória. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Aqui, meus amados, vamos estar falando também, glória a Deus, sobre Agar e Ismael. Agar e Ismael são mandados embora. No versículo 9 em diante. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-se sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluias. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro,
e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus amados, até aqui a palavra do Senhor. Que vemos, meus amados, dois trechos muito importantes, aleluias, que é o nascimento de Isaac e sobre Agar e Ismael, que são mandados embora também. Amém. O nascimento de Isaac, meus amados, aqui é uma passagem que irradia a luz da promessa divina e a alegria no coração de Abraão. É onde é um mover ali que era impossível aos olhos deles. Assim como a gente viu nos capítulos anteriores, meus amados, que era impossível aos olhos humanos esse milagre acontecer. Sara e Abraão, já vivido muitos longos anos ali, nessa mesma expectativa de querer ser mãe e pai. Então ali, meus amados, esse evento milagroso, esses versículos iniciais do capítulo 21 nos oferece ali uma promessa do Senhor sobre a vida de Abraão, mas também carrega consigo importantes lições sobre a providência divina e a importância da fé. Aleluias. O texto começa com uma frase simples, mas carregada de significado, que nos diz: o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Aleluias. Esta é a promessa do Senhor, meus amados, porque quando o Senhor Ele nos fala algo, Ele é fiel para cumprir. Quando Ele te promete algo, ainda que aos seus olhos humanos você olha para aquela promessa e fala: Deus, é impossível. Porque o Senhor, meus amados, Ele faz a promessa, mas não conforme a situação da realidade. Aleluias, a nossa realidade é totalmente diferente. É aí que o Senhor faz ali uma promessa que seja impossível naquele momento. Aleluias, que você olha e fala: mas como? Aleluias, como que eu vou vencer isso? Como que eu vou passar por essa bênção ali, sendo que eu não tenho nem condições de fazer isso? E é aí que o Senhor faz, é aí que o Senhor age no impossível para mostrar que Ele é Deus. Aleluias. Então, meus amados, ali o Senhor, Ele cumpre essa promessa, essa fidelidade. Aleluias. E essa pontualidade de Deus em cumprir sua promessa com eles, com seus filhos, conosco. Aleluias. Deus havia prometido a Abraão e Sara que eles teriam um filho. Aleluias. Então, se o Senhor falou, está falado. Glória a Deus. Apesar de sua idade avançada, apesar de tudo parecer impossível ali, essa promessa estava se tornando uma realidade. Aleluias. E foi uma vitória ali para Sara e Abraão. Glória a Deus. O nascimento de Isaac, meus amados, é uma prova irrefutável da fidelidade de Deus e sua capacidade de fazer o impossível acontecer. A alegria transborda nesse momento e é palpável. O versículo 6 nos diz que Sara exclamou, dizendo: Deus me deu um motivo de riso. Aleluias. E o nome Isaac significa riso, como eu já falei aqui, meus amados. É escolhido com base na reação de Sara, a incredulidade inicial, quando o Senhor diz que ela conceberia um filho na sua velhice. Aleluias, naquele momento ela riu. Então esse nome serve como um lembrete constante da graça e do poder divino, que transforma o choro da descrença em riso de alegria, de gratidão. Aleluias, por mostrar a fidelidade do Senhor. Glória a Deus, meus amados. E Abraão e Sara aqui não apenas testemunham o cumprimento de uma promessa divina, mas também experimentaram o milagre da vida em sua própria carne. A passagem enfatiza que Sara deu à luz na velhice de Abraão. Um detalhe que reforça a natureza miraculosa desse nascimento, meus amados.
Isso nos lembra que Deus opera em seu próprio tempo e de acordo em sua vontade soberana. Aleluias. Muitas vezes superando as limitações humanas e as expectativas convencionais. Aleluias, para mostrar que Ele faz o impossível, meus amados. Essa história nos convida a considerar nossa própria jornada de fé. Às vezes esperamos anos para que possamos ver a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Podemos nos sentir como Abraão e Sara, diante dos obstáculos aparentemente insuperáveis. No entanto, o nascimento de Isaac nos lembra que Deus é fiel e a sua palavra, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos, Ele é capaz de trazer alegria e cumprir sua promessa. Aleluias, porque Ele é fiel, meus amados, de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Aí que o Senhor entra e faz o impossível. Amém? Ele faz o mover dele. Aleluias. E além disso, a história de Isaac nos ensina sobre a importância da perseverança na fé. Abraão e Sara continuaram a acreditar na promessa do Senhor. Apesar das dificuldades e do tempo que se passou, eles não desistiram. Aleluias, eles continuam fiel, ele continuou honrando o Senhor com a sua fé. Da mesma forma, somos encorajados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Aleluias, pois Ele é capaz de transformar nossas lágrimas em riso de alegria, meus amados. Assim como fez com Isaac, assim como Ele trouxe alegria para a vida de Sara e Abraão, através, aleluias, da vida de Isaac, amém? E também, meus amados, vamos estar falando sobre a rivalidade entre Sara e Agar, aleluias, quando Sara ali se impõe, porque ela vê a zombaria do filho de Agar, Ismael, contra o filho dela, Isaac. Ali, meus amados, o segundo trecho que nós lemos aqui, começando no versículo 9, aleluias, nos apresenta um momento de tensão, um conflito entre duas mulheres, Sara e Agar. Essa passagem revela as complexidades das relações familiares, nos oferece ali sobre a dinâmica entre as personagens que realmente elas passavam ali. A rivalidade entre Sara e Agar surge em meio às celebrações pelo nascimento de Isaac, filho de Sara. E Abraão, embora esse evento fosse motivo de grande alegria, para Sara também era um lembrete constante da esterilidade que ela havia enfrentado por anos, bem como da consciência divina da promessa de ter um herdeiro. O conflito de emoções em Sara a levou a observar Agar, serva egípcia, que havia dado à luz a Ismael, filho mais velho de Abraão. E ali, meus amados, a Sara ela começa a olhar, e expressa sua preocupação a Abraão, dizendo: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará como meu filho. Por quê? Porque ela vê a zombaria de Ismael ali com Isaac. Então houve ali um conflito entre essas duas mães, E Sara naquele momento repudia, dizendo que o filho dela não herdará juntamente, com Isaac. E ela sente que a presença de Agar e Ismael ameaça a posição privilegiada de Isaac como herdeiro da promessa de Deus. Naquele momento, meus amados, Sara ela se balança com aquilo, esquecendo que Deus é Deus na vida deles ali e que Deus fez uma promessa e a promessa do Senhor não mudaria. Não é porque Ismael estava ali que ele iria ser privilegiado no lugar de Isaac, não. Aleluias, Isaac ia continuar, mas ela temia que por conta de Ismael, Isaac poderia ser mal influenciado ali na frente. Sara anseia por ver seu filho, o filho da promessa, prosperar sem a sombra de Ismael, que embora fosse seu filho também, representava uma rivalidade constante.
Abraão inicialmente fica angustiado com o pedido de Sara, mas Deus intervém e lhe diz para ouvir a voz de Sara. Aleluias. Pois Ismael também seria abençoado como grande nação. Aleluias. Havia uma promessa, meus amados, ali na vida de Abraão. Então, quem fazia parte ali da vida de Abraão? Quem era herdeiro, aleluias, de Abraão? Ainda que fosse herdeiro, pela carne ali, mas o Senhor, Ele honrou, aleluias, com as suas palavras, com a tua fidelidade, aleluias. Por ser descendente de Abraão, aleluias, o Senhor, Ele honra e Ele tem misericórdia. E Ele promete cuidar de Ismael e fazer ele prosperar também. Ele mostra que sua graça não se limita apenas a Isaac, mas se estende a toda a descendência de Abraão. Aleluias. A expulsão de Agar, meus amados, e Ismael nos lembra da realidade das consequências de nossas vidas também, e escolhas e ações. O conflito entre essas duas mulheres, e Agar e Ismael, eles são lançados ali, no deserto. No entanto, se achando só, mas o Senhor Deus estava com eles ali cuidando. O Senhor, Ele não abandona, aleluias, ainda que a pessoa não seja fiel ao Senhor, mas o Senhor, Ele não abandona, Ele está sempre ali. E Ele os encontra no deserto, Ele lhes oferece a proteção, o suprimento e uma promessa de uma grande nação. Essa distração da providência divina mostra que Deus é compassivo, mesmo quando as relações humanas estão repletas de desentendimento e rivalidades. Aleluias. Além disso, meus amados, essa passagem nos convida a refletir sobre a natureza da rivalidade e da compreensão mútua das relações familiares. O conflito entre Sara e Agar serve como um lembrete de que a rivalidade pode surgir quando as pessoas se sentem ameaçadas ou inadequadas. No entanto, como cristãos, somos chamados a buscar a reconciliação e a compaixão, mesmo quando as diferenças parecem insuperáveis. Então, esse é o nosso dever, meus amados. Amém? E o resumo aqui no episódio da rivalidade entre Sara e Agar, aleluias, apresenta uma cena complexa de conflito e emoções. E ele nos ensina sobre a importância da fidelidade de Deus e as suas promessas, assim como aprendemos, meus amados, sobre a fidelidade do Senhor, sobre a união, sobre a fé, sobre confiar no Senhor e saber que o Senhor é conosco em meio ao deserto, em meio às aflições. O Senhor, Ele está no controle de tudo e Ele tem cuidado de nós. Aleluias. Mesmo nós não merecemos, mesmo nós somos falhos e pecadores, mas em tudo o Senhor está conosco. Amém, meus amados? Então essa foi a palavra de hoje. Glória a Deus. Aprendemos aqui um pouco sobre a fé que Abraão e Sara teve ali no Senhor de esperar com paciência. Ali, meus amados, eles esperaram por anos com paciência no Senhor. Aleluias. E como Deus determinou, aleluias, que daqui a um ano ela teria um filho, aleluias, assim concebeu, assim deu, aleluia, certo, porque o Senhor estava no controle, o Senhor estava à frente de tudo, aleluias, e ninguém impediu essa bênção chegar nas mãos de Sara e Abraão. Amém, meus amados? E assim é na minha vida e na sua vida também. Quando o Senhor, Ele tem uma promessa para nos cumprir, ainda que Ele te disse algo, como eu disse aqui, que pareça impossível aos seus olhos hoje, você olhar para aquela situação e você olhar para a sua realidade e dizer, meu Deus, é impossível. Senhor, é impossível ter isso, é impossível eu obter aquilo. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Aleluias. Em Lucas 1,37 vai dizer que nada é impossível para o Senhor. Aleluias. Porque Ele é o nosso Pai, aleluias, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém, meus amados? Somente confia na promessa que o Senhor te fez. Amém, Ele é fiel. Realmente o Senhor é fiel em tudo que Ele cumpre.
Oh, glórias, aleluias, meus amados, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai amado e querido Deus, te agradecemos, Senhor, nesse dia, por mais essa rica e maravilhosa oportunidade de mais uma manhã. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma quarta-feira que se inicia, Pai, por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, venha de encontro, Senhor, à vida dos teus filhos. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos, o Senhor é fiel para realizar, porque o Senhor é o que faz o impossível. Quando olhamos e não temos mais esperança, o Senhor torna possível, para que nos fortalece, para que a fé no Senhor e para que a bênção venha se cumprir e que possamos estar firmes, Pai, diante a circunstância, diante as tribulações, diante o deserto. Aleluias, porque o Senhor não nos desampara. Assim como o Senhor estava ali naquele momento difícil com Agar e Ismael, o Senhor está conosco, mesmo sendo falho e pecadores, mas o Senhor está conosco, nos guiando, nos dando a direção, em nome do Senhor Jesus. E que seja feita, Pai, a tua vontade e o teu querer em nós, em nome do Senhor Jesus. E te agradeço, Pai, por tudo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. Glória a Deus, aleluias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente nesse dia. Que nosso dia seja uma bênção, com a graça e a proteção do Senhor sobre nós. Amém.